Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos reunidos virtualmente, mais uma vez, do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade continuam disponibilizadas no canal do YouTube SEAC Birigui Evangelização Espírita. Coloquem um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Procuremos fechar nossos olhos, esquecer das tribulações do dia e nos concentrar, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para que esta reunião, onde vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, seja de grande valor para todos nós. Rogamos bênçãos de luz a todos vocês que estão nos assistindo, pois apesar do distanciamento físico, estamos sintonizados numa mesma frequência vibratória, criando condições para recebermos dos protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, o auxílio, a orientação e o conforto que buscamos nesta casa de amor e caridade. Esta rede de amor que se faz presente nos traz a união, a compreensão e a paz de espírito necessária para podermos superar os obstáculos que surjam em nossas vidas. Devemos ter em mente que o Espiritismo, além de estudo, é a prática da caridade, tanto moral como material. Saber não é o bastante, devemos colocar em prática. Querer também não é o bastante, precisamos fazer. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, mas com a condição de alcançarmos a sabedoria e a perfeição. Que os médicos espirituais nos concedam o remédio espiritual para a nossa matéria, nossa mente e nosso espírito. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares recebam o bálsamo curativo para suas mazelas e sejam confortados e revigorados das suas forças físicas e mentais. Oremos também por todos os irmãos que estão acometidos pela Covid-19, que eles sejam aliviados, curados e fortalecidos. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nós teremos a palestra do nosso amigo Dr. Celso Vital, que trará o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Boa noite, Gisele. Boa noite, Amadeu. Boa noite a todos os frequentadores da Casa Espírita Amor e Caridade, àqueles que são simpatizantes da nossa doutrina e estudiosos da doutrina espírita, porque através deste trabalho nós podemos refletir e estudar o que nos ensina a doutrina espírita para seguirmos adiante em busca do nosso futuro, da nossa felicidade,
porque isso é que nos está reservado no mundo invisível. Eu estou fazendo hoje um trabalho diferenciado. Na primeira parte, eu gostaria de prestar uma homenagem, e na segunda parte, nós falaríamos então a respeito do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na primeira parte, eu gostaria de celebrar o nascimento da Dona Linda, ocorrido no dia 3 de março. Por que nós fazemos isso? Porque foi uma guerreira, uma grande médium, uma pessoa que sempre nos acolheu nesta casa, acolheu os doentes, acolheu aqueles que necessitavam para poder fazer o seu trabalho e livrar a população da época, a população de Birigui, de problemas enfermiços, problemas de doenças mentais e doenças físicas. A Dona Linda, dentro da nossa data recordada, nós lembramos que ela nasceu em 3 de março de 1908, em Matão, SP, e casou-se com João Dias de Almeida em 17 de outubro de 1926, em São Carlos, também no estado de São Paulo. Nós estamos dizendo isso de forma mais demorada, porque não é preciso buscar na personalidade dela tudo aquilo que nós gostaríamos de buscar, mas sim na sua biografia, que é maravilhosa e que encontra-se na internet. Em 5 de janeiro de 1940, a Dona Linda, seu marido e já os filhos desembarcaram aqui em Birigui, na estação ferroviária, onde deram início às sessões espíritas e o atendimento às pessoas que os procuravam em sua residência. Foi realmente um casal brilhante, porque saiu da sua terra natal, onde nasceram, onde se casaram e foram para São Paulo. Depois de São Paulo, a Dona Linda, recebendo uma mensagem do poder espiritual, se deslocou para esta cidade a fim de montar aqui uma casa espiritual, uma casa espírita, para transmitir ao povo daqui, de toda a região, os ensinamentos dessa doutrina consoladora e maravilhosa. A primeira casa foi o Centro Espírita Amor e Caridade, fundada pelo casal, em 28 de janeiro de 1940, e logo no ano seguinte, em 1941, estava funcionando no amplo salão recém-construído na Rua Barão do Rio Branco, onde permanece até hoje. Não apenas no sentido de transmitir o Evangelho do Cristo, mas na prática que a Gisele acabou de mencionar, a prática do Evangelho. Dona Linda e seu João fundaram o Asilo da Velhice e dos Desamparados, inaugurado em 29 de junho de 1945, uma obra que se descreve na internet, através do Ismael Gobo, como uma obra arrojada e pioneira, pois inexistia qualquer entidade similar aqui nesta cidade. Posteriormente, em 1947, no dia 2 de fevereiro, Dona Linda e seu marido fundam o Sanatório Felício Lucchini, obra destinada ao tratamento de doentes mentais e dependentes químicos em regime de internação, cuja denominação passou posteriormente a ser Hospital Felício Lucchini, e que durou até recentemente fazendo seus trabalhos nesta cidade. Também o casal fundou o Lar José Maria Lisboa, inaugurado em 12 de junho de 1949, que foi destinado naquela época, a abrigar crianças desamparadas, preparando-as para a convivência social futura. E aí, meus amigos, no dia 3 de outubro de 2004, a Dona Linda deixou o plano terreno para voltar
ao mundo espiritual, de onde continua espalhando amor e assistência a todos os necessitados. Não são poucos os frequentadores desta casa que fazem apologia do nome de Dona Linda como médium receitista maravilhosa que era, observando o tratamento de todos aqueles que necessitavam e que a procuravam. O acolhimento que ela fazia era maravilhoso e por isso nós a denominamos como uma pessoa encaminhada, missionária do poder espiritual para poder agir aqui na Terra. Nós pedimos então que esta nossa irmã, que esta médium maravilhosa esteja sempre ao nosso lado, porque no mundo espiritual continua trabalhando nesta casa com a sua equipe, ajudando, dando assistência necessária para o desenvolvimento dos trabalhos que aqui se realizam. Na verdade, eu disse já, é difícil traçar o perfil de Dona Linda com os matizes mais sutis, porque sua personalidade apresentava, na época, um conjunto de características, das quais se sobressaíam as qualidades fundamentais, a firmeza, a doçura e o amor ao próximo e a fé sempre ativa no mundo espiritual. Dona Linda compreendia as pessoas que aqui frequentavam e ela espalhava amorosamente, junto com seu marido e sua família, todos os conselhos, todas as ações necessárias para que a pessoa pudesse sentir-se bem depois da sua primeira visita à casa espírita. E ela continua fazendo isso. Do mundo espiritual, ela continua nos acolhendo, continua nos dando assistência necessária para o prosseguimento dos nossos trabalhos. Eu sou muito feliz, neste momento, em celebrar o nascimento da Dona Linda, que se estivesse no mundo corporal, estaria no dia 3 de março, completando 113 anos de vida. Seria uma data fantástica e maravilhosa, um século de fraternidade e solidariedade que ela prestou através do Centro Espírita, que ora é dirigido pela família. A segunda parte do nosso trabalho, e assim nós terminamos a celebração do dia 3 de março, a segunda parte nós vamos falar da reencarnação, porque é isso que diz o capítulo 4 do Evangelho Espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de deixar 3 palavras para serem compreendidas, para quem estuda, para quem gosta da doutrina espírita. Na verdade, são 3 fenômenos diferenciados, mas que nós precisamos, de uma forma profunda, compreendê-los. Encarnação, reencarnação e ressurreição. O fenômeno ressurreição é adotado por muitas seitas religiosas e significa a volta do espírito para o mesmo corpo, volta do espírito para o mesmo corpo, enquanto que a reencarnação, o espírito, depois da morte física, volta para um novo corpo, começando uma nova existência terrena e passa por um processo reencarnatório muito difícil e muito complicado de ser realizado. Cada um de nós temos um compromisso com a evolução, com o progresso, e aí é através da reencarnação que chegam os conhecimentos espirituais, para que nós possamos gozar desse privilégio que é reencarnar para o aprendizado da doutrina de Jesus. E encarnação, como eu disse, encarnação é a primeira delas. E Allan Kardec, de uma forma muito sábia, dizia sempre que o que importa é nascer, viver, morrer, reencarnar
e progredir sempre. Esta é a lei dos espíritos, quando ditaram para Kardec o livro dos espíritos. A reencarnação pode ser entendida também com outros nomes, com outras denominações, vidas sucessivas, pluralidade de existências. E assim nós vamos compreendendo vagarosamente, mas insistentemente, o que é reencarnação na visão da doutrina espírita. Para nós compreendermos o que começamos a falar, é necessário perceber e compreender e dizer que nós temos um Deus e que acreditamos nesse Deus e que temos fé nesse Deus. Eu observo então rapidamente que crer em Deus, crer na existência de Deus é uma coisa, ter fé na existência é outra, porque nós precisamos, através do nosso trabalho, do desenvolvimento das nossas virtudes e dos nossos sentimentos, compreender que Deus nos dá a oportunidade da vida terrena para exercer este caminho de volta à casa paterna. Deus, para nós, para a nossa compreensão, segundo a doutrina espírita, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, conforme se encontra no livro dos Espíritos. Então, é necessário que quem pensa, quem acredita, quem compreende a reencarnação, deve, por primeiro, acreditar na existência de Deus, acreditar na vida futura e acreditar na pluralidade das existências. Ademais, acreditar também que depois da morte física do corpo, a vida continua, a alma continua imortal, para que nós possamos fazer o nosso caminho de volta à casa paterna, sempre limpando o nosso coração, a nossa mente e o nosso proceder. E quando falamos em Deus, vem para todos nós que gostaríamos de conhecer a doutrina espírita. Muitas pessoas não compreendem a reencarnação e ousam discuti-las, mas a mais sensata das ideias que nasceu, não com o Espiritismo, mas ela vem desde que o mundo é mundo, a reencarnação significa voltar ao planeta de onde estava para continuar com a sua elevação espiritual. E fica uma pergunta que todos fazem, ou a maioria faz, a respeito de Deus, a respeito de nós. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, não nos criou perfeitos. Porque nós estamos aqui para atingir a perfeição, para cumprir a lei do progresso, que é uma lei muito especial para todos nós, é um princípio que nos dá conforto e que nos dá fé na vida futura. Por que que Deus nos impôs a necessidade da reencarnação? Esse é o ponto fulcral da nossa reflexão, do nosso estudo. Por que nos impôs a necessidade da reencarnação? Por que precisamos dela? Qual é a finalidade da reencarnação? E aí os espíritos que ditaram o livro dos Espíritos dizem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Se nós somos simples e ignorantes, nós precisamos prosseguir a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva e precisamos aprender. Deus, na sua absoluta e profunda justiça, fez seus filhos, criou seus filhos todos iguais, sem conhecimento, partindo do mesmo ponto, partindo do mesmo lugar, e cada um, através do seu esforço, do seu trabalho, da sua vontade, possa voltar ao mundo espiritual. Nós somos, então, espíritos ainda ignorantes, sem conhecimento das coisas do nosso Pai Celestial. E nós somos espíritos imortais,
porque se nós fôssemos mortais, nós estaríamos satisfeitos com a nossa encarnação aqui na Terra, vivendo das paixões terrenas e usufruindo dos bens que Ele nos deu. Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? É outra questão que está no Livro dos Espíritos e precisa ser analisada quando falamos de reencarnação. Submetendo-se à prova de uma nova existência, estamos falando de existência corporal. A existência corporal nós as temos várias, mas a vida nós temos uma, única. A vida tem dois planos, um plano espiritual e um plano físico, um plano corporal. Submetendo-se à prova de uma nova existência, a alma, ao se depurar, sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é preciso que passe pela prova da vida corporal. Daí a necessidade de voltar, como disse Jesus, inclusive, a Nicodemos, lá atrás, quando aqui esteve. Nascer e renascer. Renascer é importante. Renascer significa reencarnar, voltar à carne para aprender e para se transformar, para reformar moralmente. Os dois pontos desse processo reencarnatório está ligado à educação, à reforma. Na Casa Espírita nós falamos de reforma íntima. É a reforma da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso dia a dia. Enfim, reformar tudo aquilo que nós temos de velho, de ignorância, para poder mudar, não apenas a si mesmo individualmente, mas para mudar a humanidade terrena. Quando a humanidade terrena não tem a moral suficientemente alta, ela sofre, como nós estamos sofrendo agora com esta nossa crise pandêmica que assola todos nós, que dá medo, que nos impõe temor. A reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Ele assume um corpo de carne, assume fisicamente um corpo e trabalha com ele pela sua vontade e pelo seu trabalho, estruturando aquele corpo físico e dando assim a continuidade a esse processo reencarnatório. Esse processo tem como objetivo, ao propiciar a vivência de conhecimentos, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. É através da reencarnação, das existências terrenas, é que o espírito se desenvolve, é que o espírito limpa a sua mente e os seus pensamentos. Qual é então, para todos nós, para ficarmos no nosso estudo, qual é o objetivo da reencarnação? Por que nós reencarnamos? Você acredita na reencarnação? O Livro dos Espíritos, outra vez, nos ajuda. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? A reencarnação é uma lei natural, é uma lei divina. Ela existe, quer eu acredite ou não nela. Ela existe. Não adianta você dizer, eu não acredito na reencarnação, porque ela existe, ela vai continuar. Isso não tem muita importância para o nosso estudo. Então, qual é o objetivo? Expiação, isto é, aprovação. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos e desencarnamos e vamos para a erraticidade, nós vamos passar a limpo tudo aquilo que nós fizemos nas existências pretéritas e assim compreender, entender os erros praticados, as falhas cometidas. E voltamos para, se houver culpa, expiar a nossa culpa e passar pelo teste das provas que nós necessitamos passar. Então, a existência terrena é a provação, é a expiação da nossa culpa,
é o trabalho que nós devemos realizar para poder encaminhar o nosso espírito de volta ao Pai Celestial. E para se fazer isso, para limpar o nosso espírito, quantas reencarnações nós precisamos passar? Depende da vontade, depende do trabalho exercido por cada um de nós. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se libertar de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provações da vida corporal. O espírito caminha em direção ao Pai, fazendo as suas provas, expiando, pagando as suas dívidas, e quando estiver liberto da ignorância, ele está no caminho do progresso. Cada dia é um passo, cada existência terrena é uma oportunidade que nós recebemos de aprender. E nós precisamos das reencarnações para poder caminhar até chegar de volta no estágio de depuração total do espírito, de aperfeiçoamento do espírito, de autoeducação do espírito. O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. A doutrina espírita não inventou a reencarnação. Kardec não nos impôs a reencarnação por sua livre vontade. A reencarnação é dita por Jesus, é ensinada desde os tempos antigos. Então, é uma esperança consoladora da vida futura. Nós vamos continuar sempre trabalhando, porque na vida futura está a consolação dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. E quando eu digo falhas, pecados, eu estou me referindo ao afastamento da lei divina, da lei natural. É por isso que Deus dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todos nós, espíritos reencarnantes, nascemos iguais, simples e ignorantes, e vamos caminhando pelas existências terrenas até chegarmos à condição de espíritos puros. E aí não precisamos mais reencarnar. Nós vamos no mesmo planeta, nas mesmas existências. Nós vamos assim caminhando lentamente, pausadamente, até chegar à condição de espíritos puros. Reencarnação é, portanto, e é enfim, reencarnação é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de se aplicar o que se sabe e superar as limitações através de vivências sucessivas no polissistema material. Reencarnação é a afirmação da unidade e da continuidade da vida. Veja, reencarnação é a afirmação da unidade. Cada um de nós somos únicos. A responsabilidade é de cada um. Mas é, ao mesmo tempo, através dessa limpeza do espírito que nós promovemos o avanço da humanidade terrena. Então, nós temos a unidade no espírito e a unidade em todos os nossos irmãos, que nos torna fraternos pela condição de sermos filhos do mesmo Pai. Nós estamos, portanto, encerrando esse nosso trabalho, lembrando que a reencarnação é um processo, é um fenômeno que muito nos interessa compreender, que precisamos compreender e que significa aprendizado, evolução, autoeducação. É assim que nós caminhamos rumo à eternidade, é assim que nós caminhamos rumo ao reino de Deus. Foi isso que quis dizer Kardec. Nascer, viver, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Muito obrigado, muita paz e muito amor a todos nós e a todos vocês. Obrigado. Obrigada, doutor Sá.
Que os espíritos desencarnados aqui presentes despertem para a realidade em que vivem e sejam socorridos na pátria espiritual, mudando suas posturas mentais. Confiem em Deus e abram seus olhos para esta nova vida. Vocês deixaram a matéria e não pertencem mais ao plano físico. Recebam o remédio e o esclarecimento dos mensageiros de luz que os estão acolhendo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Continuemos concentrados, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos e as bênçãos recebidas pelos benfeitores espirituais. Lembrando que no dia 3 de março, dia de aniversário de nossa mãe, nossa protetora, Linda Dias de Almeida, que ela receba flores espirituais e que tenha cada dia mais luz, mais poder para nos auxiliar e nos orientar. Ela sempre foi nosso ombro amigo, nosso porto seguro e estava sempre pronta a nos aconselhar com palavras de estímulo, motivação e carinho. Que seu espírito continue coordenando os trabalhos desta casa, dando força, coragem e fé para seguirmos seus ensinamentos e levarmos adiante essa doutrina bendita que é o Espiritismo. Somos gratos pelas obras e pelo exemplo deixado por ela e por João Dias de Almeida, sempre pautadas na prática da caridade e na assistência aos irmãos necessitados, da criança ao idoso, não esquecendo dos doentes do corpo, da mente e do espírito. Façamos uma prece em favor de seu espírito iluminado, agradecendo a honra de poder ter convivido com essa missionária, com essa avó, com essa mãe, que sempre lutou pelos menos favorecidos, e temos a certeza que na pátria espiritual continua cuidando de todos nós, hoje, amanhã e sempre. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e até a semana que vem. Agora teremos a música Luz do Mundo. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for. Transforma espinhos em hinos de amor. Luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós. Vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra